Muito bem, então vamos fazer o trabalho avaliativo final da disciplina de lógica de programação. Então vamos fazer a explicação de como criar dois gráficos na mesma figura. Então aqui eu estou importando a subbiblioteca Mathplot do NumPy. E aqui basicamente eu vou fazer a criação dos meus gráficos, né? Então eu tenho a linha do gráfico y e a linha do gráfico y2, que vão estar sempre em função de x. Então eu vou dizer que x, né, ele vai estar no linspace de 0 a 2π, no caso com 100 pontos de marcação entre eles. O que isso quer me dizer? O linspace ele vai delimitar a área de abrangência de x. Então ele vai dizer que o x vai de 0 a 2π. E ali dentro ele vai fracionar esse espaço em 100 partes. Então eu vou ter 100 pontos de marcação no meu gráfico ali que eu vou poder utilizar, né, nessa abrangência de espaço. Aqui em y1 ele está me dizendo que o y1 vai ser igual ao seno de x, então ao seno do valor de x, e o meu y2 está me dizendo que vai ser o cosseno do valor de x. Aqui embaixo, então, nós vamos fazer a criação dos gráficos simples, então com a plotagem de y1 em função de x, onde vai ser denominado seno, e aqui a plotagem de y2 em função de y, como sendo o cosseno. Aqui embaixo a gente vai ter a formação da legenda, e aqui embaixo, posteriormente, a plotagem do gráfico, tendo o final assim. A variação do XY utilizando o linspace eu acabei já falando ali em cima. E aqui embaixo nós temos para adicionar o título e alterar o tamanho da fonte. Então eu vou ter que title aqui, eu vou estar dizendo que o título dele aqui em vermelho seria gráfico seno e cosseno, com uma fonte 16. Aqui eu vou estar dizendo que o eixo X, ou seja, o das abscissas, ele vai ser denominado de ângulo radiandos e vai estar em fonte 12. E aqui o eixo das ordenadas de y vai estar sendo nomeado como valor com a fonte 12 também. Então aqui temos o resultado final. Alterar cores de marcadores, então basicamente eu entrei com PLT plot, e daí eu vou vir com X, que é por onde as duas funções, no caso que formam os dois gráficos, vão estar em função, e eu digo que y1 vai ser a função seno, e ele vai ter a cor azul, e isso aqui diz que ele vai ser contínuo. Aqui eu vou ter que y2 vai ser a função cosseno, de cor vermelha, e ele vai ser tracejado. Aqui, resultado final. Adicionar grades, basicamente se entra com PLT grid e diz que isso é uma verdade, né? Então, basicamente, criação da grade. E aqui o gráfico 3D CMAP. Bem, primeiro eu vou falar do CMAP. Então, o CMAP ele é uma função do Python, onde basicamente ele é utilizado para mapas no geral, que ele faz a associação de cores a valores dentro desses mapas. Então, por exemplo, tu vai importar o CMAP, vai dizer o tipo de cor que tu vai utilizar, né, o tipo da função de cor, e ele vai associar automaticamente os valores às cores da tua barra de cor, ou do teu mapa, entre outros. Então, aqui entrando com o linspace, que eu já descrevi antes, mas
O nosso espaço, no caso de variação de x, vai ser de menos 5 a 5, com 100 pontos também. Y vai ser de menos 5 a 5, também fracionado em 100 vezes, então com 100 pontos de marcação. Aqui eu vou estar formando o nosso eixo Z, e eu vou estar dizendo que ele está em função, né? Então eu estou dizendo que Z está em função do seno da raiz quadrada de x elevado ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui eu vou fazer a criação do nosso gráfico 3D, né? Nosso eixo Z. Então, aqui basicamente eu estou criando um eixo na projeção 3D, e aqui eu estou basicamente importando as cores para esse nosso gráfico, né? Então, a plotagem de x, y e z com o semap verdis. Aqui eu estou fazendo a criação da barra de cores, color bar, e aqui a plotagem do nosso gráfico. Então, resultado final. Seria isso o trabalho de lógica de programação. Muito obrigado, professor. Até mais.